Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Você realmente acha que a sua ideia foi a primeira? Se você teve uma ideia e não existe ninguém fazendo a mesma coisa que você em algum lugar do mundo, então por que será que não tem? Você já parou para pensar nisso? É quase impossível hoje você pensar em alguma coisa que alguém não pensou. Fala galera, beleza? Bruno Okamoto aqui, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu quero falar para vocês sobre um dos artigos mais lidos aqui na nossa comunidade, que é o artigo sobre ideias, nichos e validação, o famoso 0 a 1. Nesse vídeo eu também aproveito para falar um pouquinho de como eu fiz nos meus negócios para conseguir os meus primeiros clientes pagantes, e eu vou trazer alguns exemplos também da própria comunidade, dos próprios microsas daqui. Então fica ligado, se você ainda não segue o canal, dá uma seguida na gente, curta e bora nessa. A primeira dica que eu quero falar para vocês não é nenhuma dica, é um exercício na verdade. É um exercício sobre você encontrar problemas para resolver e não soluções. Às vezes, né, a gente está lá tomando um banho ou está naquele momento relax e a gente fala, opa, peraí, tive uma ideia genial, vai resolver o problema no mundo de um tema X. E a verdade é que o desafio de construir microsas é que você não tem que resolver o problema do mundo. Você, na verdade, tem que resolver um problema de um nicho e resolver muito bem, uma ou duas coisas. Então, o primeiro exercício que eu quero falar com vocês é sobre a questão do piloto automático. Lá fora existe um conceito chamado Scratch Your Own Itch, né? Aqui no Brasil, traduzido fica coçando a própria coceira. E a mensagem que essa frase ela passa é: o problema que você tem que buscar resolver tem que ser um problema que você tenha, que ele está no seu dia a dia. E a verdade é que nós, com a nossa rotina, a gente acaba muito ligado no automático. Então a gente está lá fazendo as coisas e a gente às vezes não para ver esses problemas. Então a primeira dica que eu dou para vocês é: no dia a dia de vocês, existem oportunidades? Vamos fazer um exercício aqui. Existe algum processo repetitivo que você faz várias vezes no seu trabalho, em casa, na sua comunidade, na sua igreja que você participa? Existe algum processo que esteja ultrapassado, não esteja atualizado, tenha um sistema ruim, uma usabilidade defasada, pouca atualização, um processo analógico, algo que você tenha que copiar e colar várias vezes repetitivamente? Existe algum tipo de grupo de pessoas online, offline, que você participa, que você encontra, que elas dizem para você sobre algum problema, sobre algo na rotina delas que incomoda muito? O segredo de você fazer o Scratch Your Own Itch, de você coçar a sua própria coceira, é você, na verdade, olhar um pouco para o seu dia a dia. Aonde tem um processo que eu possa automatizar, ou que eu possa resolver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar o estudo de caso do Jonathan Froese, onde o Jonathan ele trabalhava com infoprodutores. E o Jonathan viu que os infoprodutores usam grupos de WhatsApp para fazer vários lançamentos simultaneamente em vários grupos. Mas o problema para as pessoas que administram os grupos de WhatsApp é que é muito difícil você gerir os grupos. Muita gente entrando, muita gente saindo, é difícil você saber qual grupo está cheio, qual não está. Então o que o Jonathan fez? Ele viu que esse problema estava lá e ele chegou para alguns infoprodutores para conversar com eles sobre esse problema e perguntou se eles topariam ter uma solução que pudesse administrar todos os grupos dentro de uma ferramenta. Então eu acho que o desafio é vocês enxergarem aonde estão os problemas para serem resolvidos, porque muitas vezes a gente não vê os problemas, porque a gente está no piloto automático. Então eu deixo para vocês aqui essa reflexão. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é: será que a sua ideia é boa? E quando eu digo a ideia é boa, não é que existe ideias ruins ou ideias boas. Na verdade, não é o título que importa. O que importa é se você está resolvendo um problema para alguém e se a pessoa topa pagar por ele, certo? Essa é a forma mais simples de você descobrir se a sua ideia é boa ou não. Então, eu acho que é o seguinte: a primeira dica que eu dou para vocês é:
Converse com muita gente sobre essa ideia. Se você teve uma ideia baseada em alguma coisa que você encontrou no seu dia a dia, um problema, um processo manual, alguma coisa, não tenha medo de falar com as pessoas. É muito antigo e defasado o pensamento de as pessoas vão roubar minha ideia. Porque, cara, não importa isso. A verdade é que você está construindo um micro SaaS e você não está construindo uma empresa de 1 bilhão. E mesmo se as pessoas roubarem sua ideia e mesmo se te copiarem, não importa, porque é uma coisa muito específica, você vai fazer para um nicho e às vezes o cara nem vai fazer o projeto ou não tem a visão que você tem. Então, nem perca tempo com isso. Se foque no que importa, que é ver se esse seu projeto para de pé. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é estude e converse com o máximo de pessoas possíveis. E, de preferência, converse com as pessoas que têm o mesmo problema que você encontrou. Então, por exemplo, se você está na sua igreja e você viu que existe um processo manual e repetitivo que dá para automatizar, converse com a sua igreja, converse com as pessoas e converse com outras igrejas também para ver se esse processo costuma se repetir. Entre em comunidades no Facebook de igreja e busque entender se esse problema aparece lá ou se as pessoas conversam sobre ele. Converse e entreviste outros membros da comunidade também para você descobrir se esse problema existe, porque a verdade é que às vezes o problema ele não é um problema que as pessoas pagariam para resolver e às vezes é um problema que não é um problema, porque você pode ter visto às vezes como um problema, mas talvez ele não seja para todo mundo. E isso que eu também não vou entrar no mérito cultural. Às vezes as pessoas simplesmente não querem resolver esse problema, porque já é uma coisa que as pessoas já fazem há anos e ninguém quer mudar a forma que ele funciona. Então, a segunda coisa que eu quero falar para vocês é sobre a questão de já existe alguém pagando por esse tipo de solução? Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Você realmente acha que a sua ideia foi a primeira? Se você teve uma ideia e não existe ninguém fazendo a mesma coisa que você em algum lugar do mundo, então por que será que não tem? Você já parou para pensar nisso? É quase impossível hoje você pensar em alguma coisa que alguém não pensou. E o segundo fator também sobre construir um projeto que não existe é o fator cultural. Porque quando as pessoas elas veem um projeto com uma solução nova, as pessoas não têm o hábito, às vezes, de pagar para resolver esse tipo de problema. Então existe o quesito de educar o mercado. Educar o mercado custa caro. Por que micro SaaS é uma coisa de nicho? Porque micro SaaS ele é um micro projeto, é uma empresa, é um negócio, é um empreendimento muito pequeno. E se você hoje busca construir um micro SaaS em um mercado muito grande, significa que esse mercado tem muita concorrência. Significa que para você entrar nesse jogo, você tem que entrar com muito mais do que um micro, né? Ou seja, você não vai conseguir fazer um projeto sem depender de financiamento, sem às vezes estar em tempo integral no projeto e por vários motivos. Mas a verdade é que micro SaaS, ele por lei, deve ser nichado. Então, não existe a possibilidade de vocês pegarem e construir um CRM para vendas, por exemplo, porque você vai ser mais um CRM dentre 250 que existem no mercado. Então, o foco é ser nichado. Você é a pessoa certa para construir esse projeto? Me explico. Se você está construindo uma solução que você não está vidrado para resolver esse problema, será que você é a pessoa certa? Porque o jogo do micro SaaS é o jogo do longo prazo. O jogo do micro SaaS é o jogo da cauda longa. Se você hoje tem uma ideia, conversou com uma galera, viu que esse problema existe, mas você não sente que você talvez seja a pessoa certa, será que faz sentido você construir esse projeto? Porque a verdade é que você tem que ter muita paciência para construir um micro SaaS. E um micro SaaS é um laboratório de experimentos. E se você não está nessa gana, nessa vontade de fazer esse projeto, talvez esse não seja o projeto certo para você entrar também. Como você cativar as pessoas para o seu projeto, para o seu MVP ou para a sua ideia? A primeira coisa que eu recomendo é que vocês façam o caminho de trazer as pessoas que têm o problema
para perto de você, para que essas pessoas possam trocar experiências e possam trocar sinergia. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a comunidade de MicroSaaS e eu comecei a tese, a escrever a newsletter sobre a nova economia do MicroSaaS, eu não sabia quem que era o meu público-alvo e qual problema eu estava resolvendo. Eu sabia que eu queria construir um MicroSaaS e queria ter um portfólio de MicroSaaS, mas eu não sabia quem mais pensava como eu ou quem gostaria de ter um portfólio de MicroSaaS. Então a minha ideia foi, montei uma newsletter para escrever sobre o meu problema e comecei a divulgar essa newsletter em grupos de Facebook que eu achava que outras pessoas teriam a mesma visão ou o mesmo problema do que eu, e comecei a divulgar em outros canais como LinkedIn, Twitter, por exemplo. E as pessoas começaram a entrar, muito curioso, muitas pessoas que às vezes nem eram meu público-alvo começaram a ler meu conteúdo e participar. E aí o que eu fiz? Eu comecei a trazer todas as pessoas que tinham interesse em conversar sobre MicroSaaS ou debater sobre o tema para um grupo de Telegram. E aí, o que eu fiz para descobrir quem que era a minha persona? Quem que realmente tinha a mesma dor do que eu? Eu cobrei ela desde o primeiro dia. Vou dar um exemplo para vocês de como eu fiz isso. Na newsletter, eu coloquei um call to action em todos os e-mails, se vocês separaram na minha newsletter, falando para as pessoas que elas poderiam doar, na época, R$5 para me ajudar a construir o ecossistema de MicroSaaS. E eu pensei, cara, quem pagar, vê valor no meu trabalho, faz sentido o que eu estou fazendo. Então eu comecei a cobrar R$5 e, acredite ou não, 50% de todas as pessoas que se inscrevem na minha newsletter pagava. E aí o que eu fiz? Eu comecei a entrar em contato com todo mundo e agendar um bate-papo de 25, 30 minutos para entender por que raios você está me dando seu dinheiro. Se você me deu o seu dinheiro e você doou para a newsletter, então, cara, eu te agradeço muito, porque vocês não sabem como isso vem me ajudando aqui com o projeto. Mas voltando para a conversa. Então, com essa validação, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente e entender exatamente quem era meu público-alvo, quais eram as expectativas, o que eles buscavam resolver de problema dentro da minha comunidade, por que eles estavam participando da comunidade, e me deu uma clareza muito grande de o que eu estou resolvendo para essas pessoas, o que eu devo fazer, por qual caminho eu vou, e pôr todas essas pessoas dentro de um grupo para elas trocarem figurinhas sobre MicroSaaS ou sobre o problema delas, é um caminho muito bacana para você gerar valor. Agora eu quero falar com vocês sobre dicas que pode ajudar vocês a facilitar o seu trabalho. O Tom Zaragoza, ele fala o seguinte, ele diz que se você entra num Google Play ou numa Apple Store, ou se você entra num marketplace tipo do Intercom, ou um marketplace, por exemplo, de extensões, de plugins do WordPress, você vai ver que existem várias ferramentas que estão entre as mais baixadas, as mais populares, e que tem muitos reviews negativos. E o que o Tom diz, ele fala, cara, entra nesses reviews e começa a entender o porquê as pessoas estão avaliando negativamente, porque muitas vezes existe uma oportunidade, às vezes, de você pegar uma ferramenta grande, que atende uma fatia grande de mercado, e pegar uma ou duas funcionalidades que ela está deixando de fazer muito bem, e você desenvolver um MicroSaaS em cima disso. E essa visão, ela é muito boa, porque na verdade você já tem muita clareza de quem é seu público-alvo, do que eles esperam, você lê as frustrações deles, então eu acho que essa é uma excelente ideia. Peter Levels, ele diz que a sua ideia não precisa ser uma ideia gigante ou uma ideia incrível. E a verdade é que é um pouco o oposto do que a gente vê no ecossistema de startups, né? Porque startup é uma coisa sexy, né? Que resolve as coisas. E a verdade é que um MicroSaaS ele tem que ser muito pequeno, ele tem que ser uma coisa simples. Então, Peter diz assim, ó, o melhor projeto é aquele que nasce pequeno de algo pequeno. Fica a dica. E aos poucos esse projeto ele começa a crescer e naturalmente crescendo até ele começar a entrar talvez em outros mercados. O Pritam Net, que é um escritor bem bacana, ele tem um e-book na internet sobre MicroSaaS, ele diz o seguinte, que vai ser muito difícil construir um produto complexo ou um super produto. Ele diz que o ideal é que seja algo atingível dentro dos seus próprios recursos. Então, se você demorar mais de 2 ou 3 semanas para construir esse produto,
provavelmente você está indo pelo caminho errado. E se você está aí pensando, falando assim, pô, mas eu não sei desenvolver, putz, eu não sei, tudo bem, você tem a curva de aprendizado, você vai aprendendo no code, tanto faz. Mas o negócio é que o produto tem que ser simples. Então, se você está demorando demais para lançar o produto por algum motivo, para e repense no que você está fazendo. Porque um micro SaaS, um MVP de um micro SaaS, tem que ser algo muito simples. E ser simples é uma coisa muito difícil. Muito difícil mesmo. Outra coisa que o pessoal fala, que é super legal, é sobre você encontrar nichos dentro de grandes empresas. Existe uma brincadeira aqui no ecossistema que o pessoal diz que se você montar uma startup e pegar 1% do faturamento da Salesforce, você monta um unicórnio. E a verdade é que dentro desses grandes mercados, dessas grandes empresas, existe muita oportunidade. Porque quando uma empresa cresce muito, ela acaba se tornando muito generalista em vários aspectos. O produto ele fica gigante, com muita funcionalidade, e ele deixa de atender, às vezes, determinados grupos de pessoas ou nichos específicos. Então, dentro de grandes mercados, existem grandes oportunidades para micro SaaS também. Esse é um caminho bacana para vocês procurarem oportunidades. Então, busque entender quem consome esse tipo de produto e quem não está satisfeito e por quê. Para o Brasil, eu gosto muito da ideia de produtizar serviço. Eu acho que esse aqui vale um outro vídeo, mas eu deixo para vocês uma reflexão. Construir um MVP, validar uma ideia de um serviço produtizado é uma coisa muito fácil, porque você não precisa do produto. Então você pode fazer tudo na mão, você pode ter uma landing page, você pode fazer as automações via Zapier. Então é uma coisa bem simples de fazer. Então eu deixo para vocês essa dica também, que serviços produtizados é uma boa oportunidade. E no Brasil, a maior parte do PIB do Brasil é de serviço, então tem muita oportunidade também para fazer micro SaaS em cima disso. Alguns exemplos que eu dou é o Hubify, por exemplo, ou o Hubi, que você paga design por assinatura. É uma ótima oportunidade, eu acho que é um produto bem legal. O conselho que eu dou para vocês é: não tenham medo das suas ideias, não tenham medo de explorar, de conversar, de expor, de chamar as pessoas para conversar, porque, na verdade, essa é a etapa mais importante de todas. Então, se você está aqui escutando esse vídeo, está cheio de ideias, cara, entra no grupo da comunidade e joga as ideias para o grupo, conversa, discuta. Entre em grupos onde as pessoas que têm os mesmos problemas que você estão, converse com essas pessoas. E eu entendo que nem todo mundo tem essa facilidade de conversar, mas ela é uma etapa importante para você validar a ideia. Validar uma ideia não é simplesmente tacar uma landing page, enfiar um monte de Facebook Ads e esperar que as pessoas entrem lá e comprem. Não é tão simples. Às vezes pode funcionar se você faz uma coisa que já existe. Se você pega um micro SaaS que já existe e faz ele mais bonito e mais barato, tudo bem você ir por esse caminho. Realmente você não precisa validar porque você não está inventando a roda. Então, gente, não esqueça. Mantenha o seu foco. Valide as suas ideias, converse com o máximo possível de pessoas e eu espero que esse vídeo te ajude a construir de alguma forma o seu próximo micro SaaS. Beleza? Deixa seu like, curta o canal, tamo junto.